Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala, aula de geografia, bem importante, porque hoje nós vamos falar sobre climas do Brasil, especialmente os fatores que influenciam nas características ou nas alterações climáticas. Então vamos pensar quem são os agentes dessas alterações ou os agentes que criam especificidades, tornam os climas com características específicas ou diferente um do outro. É importante entender isso, é importante ter essa análise. Por que tem climas diferentes? Porque nós temos algumas características que variam de uma porção do nosso planeta para o outro e por isso a gente vai estabelecer diferentes tipos climáticos, certo? Então, pensando nisso, a aula bem importante e o que nós temos como objetivo da nossa aula de hoje, compreender os fatores naturais e antrópicos que influenciam o clima. Então, nós temos fatores naturais, características naturais, que são específicas de cada porção do planeta, de cada porção do território brasileiro, que vão determinar os tipos climáticos. Mas nós temos, numa outra escala, que pensar também nos fatores antrópicos, que são aqueles provocados ou desencadeados pelas atividades humanas. Então, que fatores são esses que a sociedade desenvolve e que influenciam nas mudanças da atmosfera, nas características dessa atmosfera e, portanto, podem influenciar na mudança daquele clima ou de algum fator, de algum elemento daquele clima. Então, pensando nisso, uma aula bem importante, certo? E aí, para começar, perguntinha: você sabe quais os fatores que influenciam no clima? Você sabe o que são esses fatores e por que eles influenciam no clima e diferem um clima do outro, estabelecem características diferentes entre um tipo climático e outro? Você já pensou nisso? Já fez essa análise? Se não fez, então vamos pensar juntos agora a respeito, certo? O que nós vamos ter ali? Os fatores climáticos são condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas deles resultantes. Então, nós temos os elementos como a temperatura, a quantidade de chuvas, a umidade, a velocidade e intensidade dos ventos, que são diferentes nas diferentes partes do planeta, certo? Isso são elementos do clima, tá? Eu tenho a temperatura, em qualquer tipo climático eu consigo medir a temperatura. Em qualquer tipo climático eu consigo medir a quantidade de chuvas ou de precipitação. Então o elemento é o mesmo, mas ele vai ser variável de uma parte para outra, de um lugar para o outro, certo? E aí, os fatores que interferem para essa variação dos elementos. Então existem algumas características daquele determinado espaço que vão influenciar na temperatura daquele tipo climático ou na quantidade de chuvas daquele tipo climático. É disso que nós estamos falando, dos fatores, que são essas condições que interferem nos elementos, né? E nos climas, portanto. Se muda aquela característica de temperatura ou se interfere na quantidade de chuva, eu estou interferindo ali no clima daquele lugar, daquela porção. São eles que ajudam a explicar o porquê uma região pode ser mais quente e úmida e outra fria e seca. Então, nós temos diferentes características nesse sentido no planeta como um todo. Quando a gente estuda, por exemplo, a extensão latitudinal do território, ou seja, a extensão no sentido norte-sul, se o país é mais extenso, ou se aquela porção é mais extensa em relação no sentido norte-sul, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma diversidade muito maior, porque a forma como o Sol aquece o planeta Terra é diferente nas suas diferentes partes. O planeta não é aquecido igualzinho em todas as partes. Existem áreas mais aquecidas e áreas menos aquecidas. E somente isso, né, vai estabelecer diferenças. É um dos fatores que vai estabelecer diferenças. Essa extensão latitudinal. O Brasil é extenso no sentido norte-sul.
Então ele vai ter áreas que estão na parte que o Sol mais aquece o planeta e outras áreas menos aquecidas, portanto com temperaturas mais baixas, por exemplo, certo? Pensando nisso, a gente pensa nesses fatores climáticos ali que interferem. E quais são os principais fatores climáticos mesmo? Latitude, altitude, maritimidade ou continentalidade, ou está próximo do mar ou oceano e vai ter influência dele, ou está distante e também vai ter diferenças, né, de características. As massas de ar são outros fatores bem importantes, a vegetação presente ou não naquela área, as correntes marítimas e o relevo também é um fator climático. Então, olha quanta coisa eu tenho que analisar para entender os diferentes tipos de clima que existem numa porção do planeta ou no planeta inteiro, e neste caso específico da nossa aula de hoje, do Brasil, né? E aí, pensando nisso, primeira coisa, a latitude, conforme a gente estava falando, o que nós temos? Na linha do Equador, latitude 0. Esta parte aqui é a porção da Terra que o Sol mais aquece. Os raios chegam aqui de forma perpendicular, mais direta, então vão aquecer a superfície aqui de forma mais efetiva. As temperaturas nesta porção aqui serão mais quentes. Conforme eu me distancio da linha do Equador, eu vou ter o quê? A latitude aumentando até chegar ao máximo de latitude para o sul ou para o norte de 90 graus. Então a gente diz que são as altas latitudes, né? Quanto mais alta é a latitude, menor é a temperatura, certo? Portanto, nas latitudes baixas, ou seja, próximo da linha do Equador, é mais quente. Nas latitudes mais altas, que é próximo dos polos ou na região dos polos, as temperaturas são mais baixas. Quanto menor é a latitude, maior será a temperatura. Por isso que ela é um fator. Se o lugar, se a cidade, se o país fica perto da linha do Equador, ou seja, tem uma latitude baixa, nós vamos ter temperaturas mais elevadas nesse lugar. Se ele fica mais distante da linha do Equador, nós vamos ter temperaturas mais baixas, certo? Então é um fator que influencia ali nas características climáticas da Terra. A altitude, que é a altura de um lugar em relação ao nível do mar. A gente disse que o nível do mar é 0 altitude. A partir dele, quanto este lugar está de altitude, né? Qual é a elevação? E isso vai influenciar nas temperaturas, na quantidade de chuva também, certo? Então nós temos ali em regiões mais altas, a pressão atmosférica costuma ser menor, o peso do ar é menor e por isso nós vamos ter diferenças de características de áreas com maior altitude para áreas com menor altitude, certo? Assim a temperatura vai ser inferior se eu tenho uma região mais elevada, uma pressão atmosférica menor, eu vou ter temperaturas mais baixas na maioria dos casos, né? O que faz ali que quanto maior, a gente pensar que quanto maior é a altitude, menores serão as temperaturas. Quanto mais próximo do nível do mar, maiores serão as temperaturas. Claro que tem que pensar na latitude também desse lugar, certo? Mas se eu considerar só a altitude, em geral, é desta forma que acontece. E aí, maritimidade ou continentalidade é outro fator importantíssimo. O que nós temos ali? Termos que designam, respectivamente, proximidade de um local, que um local está do mar ou oceano, ou a distância, né? Uma região mais continental, mais para o interior do continente, o que interfere diretamente na característica do clima ali. Pouca variação de temperatura ali mais próximo do mar ou oceano e grande variação de temperatura em áreas que estão mais distantes do oceano, por exemplo, certo? Outro fator bem importante. Massas de ar são as condições de uma grande porção da atmosfera, que vão ser diferentes de um lugar para o outro. E essa característica ela é empurrada, esse ar com características específicas é empurrado de uma área para outra do planeta pelos ventos. E isso vai fazer com que em alguns momentos as porções de ar frio se choquem com as porções de ar quente
provocando as chamadas chuvas frontais, né? E aí, quando você tem esse choque, essa chuva e uma mudança de temperatura. Então, só para a gente entender um exemplo ali do quanto as massas de ar influenciam nas características da atmosfera, nas temperaturas e nos tipos climáticos de cada região. Um exemplo bem interessante é a massa polar atlântica, que se forma lá na região da Patagônia e os ventos deslocam ela em direção ao território brasileiro. Ela atinge no inverno a porção sul do nosso país e derruba as temperaturas. Por isso que nós temos um inverno bem rigoroso e frio na região sul e não em outras regiões do Brasil, porque a massa polar atlântica atua de maneira bem forte na região sul do Brasil, certo? Então, um exemplo para entender essa influência ali das massas de ar. E a vegetação interfere no clima de diferentes formas. As principais são contenção ou absorção dos raios solares, minimizando seus efeitos, a elevação da umidade por causa da evapotranspiração, ou seja, da evaporação das plantas, né? Que vai jogar a umidade na atmosfera, vai tornar aquele lugar mais úmido, ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. Então, olha o quanto é importante a presença da vegetação, o quanto ela contribui para o equilíbrio dessas características de temperatura e quantidade de chuva, daí a importância de preservar a vegetação dos lugares, né? E o relevo também influencia no clima, quando as regiões mais altas impedem a passagem de uma massa de ar, por exemplo, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas ou desérticas. Então aqui eu tenho uma porção ali da terra que está próxima do mar ou oceano, eu tenho uma formação ali que impede a passagem das nuvens para chover desse lado. Então eu vou ter uma área úmida e uma área seca. Por que que isso acontece? Porque eu tenho uma elevação aqui do relevo que impede que essa umidade venha para cá e que chova aqui. Isso é uma característica bem importante para a gente entender a formação dos desertos. Como os desertos se formam, né? O deserto está ligado ali com a quantidade de chuva e não com temperatura. Existem desertos quentes e desertos frios em relação à temperatura, mas eles sempre serão secos, ou seja, sempre falta umidade nessas porções e principalmente em função do relevo. Correntes marítimas influenciam o nível de umidade, vão contribuir ali para as características de umidade de uma determinada região e, portanto, vão desenhar o tipo climático daquela porção ali. Olha o quanto é importante analisar todos esses fatores, né? Então, onde o mar é mais quente, por exemplo, eu tenho correntes mais quentes, a água evapora mais rápido e torna aquele lugar mais úmido. Isso é a influência das correntes marítimas, certo? Perguntinha para vocês pensarem em todos esses conceitos, esses fatores que nós aprendemos. De acordo com seus conhecimentos sobre os fatores que influenciam o clima dos diversos lugares do planeta, é correto afirmar que... Então, pensando nos fatores que influenciam no clima, o que é correto afirmar do que nós temos ali? Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos com a correção da atividade, então, para vocês pensarem um pouquinho nessa ideia dos fatores e como eles influenciam nas características dos climas de diversos lugares do planeta. Então, quando eu penso isso, é correto afirmar que... O que nós temos ali? Letra A. Quanto maior é a latitude, maiores são as médias térmicas anuais? Na verdade, é o contrário, é inversamente proporcional, ou seja, o inverso. Quanto maior é a latitude, menor será a temperatura, menores serão as médias térmicas anuais. Ou seja, regiões de latitudes elevadas são as regiões mais frias, mais próximas dos polos. Então, eu vou ter temperaturas médias ali mais baixas. Então, a letra A não. Quanto menor a altitude, menor a temperatura, também é o contrário. Quanto maior é a altitude, quanto mais aquele lugar está elevado em relação ao nível do mar, menor será a temperatura. Se a altitude é menor, ou seja, se está mais perto do nível do mar, nós vamos ter temperaturas mais elevadas. E a letra C, o relevo influi na temperatura e na umidade do ar ao facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar? Sim, característica lá que a gente mostrou, inclusive, da formação dos desertos, certo? Continuando, então, mais uma perguntinha para vocês pensarem aí nessas características que nós estudamos. Observe a imagem ao lado, temos uma imagem aqui, e responda. O fator determinante para o clima da área retratada na imagem é? Qual é o fator climático que determina as características daquela área? Responda, a gente já volta para corrigir. Voltamos então com a correção das atividades que eu deixei para vocês ali pensarem um pouquinho, analisando a imagem que nós temos ali, né? O fator determinante para o clima desta área que está na imagem ali. Que característica de fator climático, se eu pensar nos fatores climáticos, eu tenho que determina essas condições ali? Então, nós temos a altitude. Porções mais elevadas tem menor temperatura, por isso a formação ali de neve naquela região. Então, neste caso ali da nossa imagem, o fator altitude é determinante para aquelas características, certo? O que mais influenciou para ter aquelas características. E aí, pensando nesses fatores que influenciam no clima, nós estudamos até este momento da nossa aula características naturais, os fatores naturais que, de certo modo, estabelecem um equilíbrio desses tipos climáticos diferentes do nosso planeta. Mas existem, outros fatores que a gente chama de antrópicos, que é o homem que acaba se tornando um dos agentes mais intensos nessa transformação, principalmente em determinadas áreas onde eu tenho a maior concentração de população e de atividades dessa população, dessa sociedade. Ele pode ser responsável pelos fenômenos climáticos mais localizados. Então, vamos ver quais são esses fenômenos, como as ilhas de calor, a inversão térmica e outros fatores que são específicos de áreas mais urbanizadas e mais industrializadas. São fatores, então, ali de áreas que a gente chama de microclimas. Então, dentro de um grande tipo climático, mas eu tenho uma área com grande concentração de construções, impermeabilização do solo, características ali da sociedade, das atividades da sociedade que vão mudar essa ordem natural ou esse equilíbrio natural desse tipo climático, certo? Então, o que é que nós vamos ter ali? As ilhas de calor, em áreas
mais urbanizadas. No centro de uma cidade, por exemplo, eu vou ter ali um aumento de temperatura. Por quê? Porque eu tenho algumas características aqui que diferem das áreas que estão ao redor. As áreas ao redor ali são áreas verdes, né? Áreas residenciais com uma quantidade menor de construções e por isso eu vou ter essa diferença de temperatura, por exemplo, desta parte aqui para esta. Aqui onde eu tenho mais vegetação, por exemplo, e uma menor quantidade de construções, eu tenho temperaturas mais baixas, né? Então as médias de temperatura nesses grandes centros urbanos podem ser mais elevadas devido aos fatores de influência ali das construções, das atividades daquela sociedade. A inversão térmica, o que nós vamos ter? Um fluxo normal ali, ar mais quente, ar frio e vai se tornando mais frio. Quando acontece a inversão térmica? Quando eu tenho o ar frio retido aqui nas porções mais baixas da atmosfera, o ar quente numa porção mais elevada e o ar frio lá em cima. Eu tenho uma inversão dessa característica natural ali, por isso que eu digo inversão térmica, certo? Fenômeno atmosférico muito comum em grandes centros urbanos. Então, devido a toda a concentração de atividades humanas ali e das indústrias, né, da presença das indústrias. Sobretudo naquelas áreas que são cercadas por serras e montanhas, a gente vai ter esse fenômeno aqui mais intensificado se eu tiver um grande centro urbano industrializado ali nessa região cercada por montanhas. Tudo isso vai acabar influenciando ali para essa inversão térmica, certo? E a emissão de gases de efeito estufa. O nosso planeta ele é como se fosse uma estufa natural, mas existe um equilíbrio dessa temperatura, né? E quando isso se modifica pelo lançamento de gases na atmosfera, é como se essa estufa tivesse o botãozinho ali com a temperatura elevada. Então vai modificar essa característica e vai elevar as temperaturas, tornando aquele espaço muito mais quente, com condições e características climáticas diferentes ali, em função da ação humana, da ação das atividades humanas, certo? Então, fator importante da gente pensar também, principalmente pela queima dos chamados combustíveis fósseis, né, como o carvão, o petróleo e o gás natural, tá? E outra atividadezinha ali que vocês vão responder verdadeiro ou falso. Então, analisem as alternativas, respondam se é verdadeiro ou falso e a gente volta em seguida para corrigir. Voltamos para a correção da atividade. Então, vocês tinham que analisar as afirmativas e colocar se era verdadeiro ou falso. Então, a primeira ali, áreas sob maior influência da continentalidade tendem a apresentar menos umidade, salvo quando há interferência de outros fatores climáticos. Isso é verdadeiro. Longe do mar, menos umidade. Fator continentalidade ali. A outra, regiões que sofrem com uma menor umidade do ar costumam apresentar maior amplitude térmica. Também é verdadeiro, certo? A diferença ou a característica ali da umidade do ar vai influenciar na temperatura mínima e máxima
naquele lugar, nas médias, né? E a última, o relevo não exerce influência sobre o clima, sendo apenas modificado por ele. Isso é falso, nós vimos que ele exerce influência, inclusive, lá na formação dos desertos, certo, pessoal? Então, na aula de hoje nós estudamos sobre os fatores naturais e antrópicos que influenciam nas características climáticas e na formação dos climas. Espero ter contribuído com vocês nesta aula, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esses fatores. Numa próxima aula voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!